Salve, salve pessoal, boa noite. Salve Negona, Lindão, Dri, Dalcira. Salve Mari, Cordeiro, salve Dri. Boa noite, boa noite. Bora chegando aí, galera. Bora mandar o link pra galera colar na live. Hoje nós vamos falar de um tema mais que urgente e essencial, que tem a ver diretamente com autocuidado nesse contexto de mudança global das perspectivas, né? Estão me ouvindo bem? Áudio tá ok, imagem tá ok, convidado tá ok. Bom, então vamos direto ao assunto, né? Boa noite para quem está colando pela primeira vez na live, boa noite também para quem já colou nas outras. Estabelecer diálogo nesse contexto de isolamento social é algo essencial para que a gente possa dar manutenção nas nossas relações, né, de forma qualificada e, sobretudo, para que a gente possa também compartilhar conhecimento e conteúdo que possa agregar nesse momento de de mudança tão radical nas dinâmicas sociais e nos modos de vida, né? Nós estamos vivendo essa crise global sanitária que acaba afetando de forma objetiva toda a nossa dinâmica social, nossos modos de vida, né? Em sociedade. E é importante, sobretudo, além de compreender as necessidades do autocuidado em relação à desinfecção, né, das mãos, o cuidado do distanciamento, o cuidado com as recomendações da OMS para não se expor ao vírus. Eu que também estou em quarentena, isolado, estou em casa, no trabalho remoto, observei a necessidade de falarmos muito também das questões relacionadas ao corpo, né? Porque o trabalho remoto, por um longo período, traz implicações na nossa dinâmica motora, na nossa dinâmica da saúde mental, né? Na dinâmica de como a gente se relacionava com o ambiente externo e como a gente está se relacionando agora de forma repentina. Então, ter esse cuidado, né? Pensar em como o corpo, em como dar manutenção, né, no corpo, por uma questão de saúde mesmo, é urgente, como também pensar na implicação desses cuidados na saúde mental. Então, hoje nós vamos conversar com meu amigão Lucas Santana, que é educador físico, e vai trocar uma ideia bem generosa com a gente sobre as implicações, né, de como cuidar da saúde física também é cuidar da saúde mental, né? O Lucas é educador físico, personal trainer, formado pela Universidade Católica de Salvador e pós-graduado pela Universidade de São Paulo. Ele também é um incentivador do treinamento físico pela prevenção e manutenção da saúde. Então, nesse contexto de crise sanitária global, de mudança nos modos de vida, vamos, de forma bem generosa, trocar uma ideia sobre como podemos minimizar, né, os impactos, reduzir os danos dessa outra forma de atuar, que é a partir do home office, que sabemos bem que é um privilégio de poucos poder estabelecer o trabalho a partir de casa. A maioria da população enfrenta grandes dificuldades por ser trabalhador informal, por ser trabalhador autônomo da cultura, por não ter garantia estabelecida pelos direitos trabalhistas, e é uma realidade no nosso país. Não secundarizando isso, mas eu acredito que ainda assim as pessoas que estão passando por essa vulnerabilidade devem muito se preocupar com as questões relativas ao corpo e à mente,
porque só tendo o corpo e a mente equilibrada a gente vai ter possibilidade, capacidade de produzir soluções e sair dessas juntos, né? Porque se a gente não tiver saúde, a gente não vai a lugar nenhum. E depois desse falatório todo, vou convidar o Lucas aqui para entrar nesse bate-papo. E fiquem à vontade, podem enviar comentários e perguntas por aqui que a gente vai administrando e trocando uma ideia, beleza? E manda o link aí na DM pra galera e bora. Mais que necessário. Obrigado a quem tá aí no. Opa! Fala, Opa, Lucas! tudo E aí, jóia? irmão, boa noite. Como é que estamos aí? Uai, tamo bem, cara. Bem na medida do possível, lutando para ficar melhor. Você tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Tô, tô, tô. O som aqui tá bom. O som aqui tá ótimo. Ah, que ótimo. Ô, Vou Lucas, começar brigadão por você agradecendo a topar. oportunidade aí, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? É sempre bom a gente falar de atividade física e saúde, né? Principalmente nessa situação inusitada, né? Que a gente está agora, não só a gente, o mundo todo. Eu acho que é preciso realmente pensar no corpo, porque o corpo dá muitas respostas aí para a mente. E a gente vai falar sobre isso aí um pouco mais para frente. Ai, total. Eu que agradeço demais a sua disponibilidade e interesse de compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, que vem da sua formação acadêmica e da sua prática cotidiana, em como a gente pode, de maneira simplificada, né, buscar atividades, compreender melhor o contexto e buscar praticar atividades que possam, de fato, minimizar e fortalecer, né, o nosso corpo e a nossa mente para passar por esse processo árduo, né, um processo muito doloroso, assim, para todos nós, assim, independente da condição social, essa crise explicita, né, Lucas, as vulnerabilidades gigantescas, né, do nosso sistema político, do nosso sistema de saúde, do nosso sistema econômico e das formas de vida nocivas que a gente vem reproduzindo ao longo, né, dos tempos, que prejudicam o nosso corpo, a nossa mente. Então, agradeço demais. E para a gente começar, Lucas, de fato, assim, vamos começar pelo óbvio, assim, é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas acredito que para muita gente esse exercício nunca tenha sido feito, que é o de pensar se de fato, Lucas, cuidar da saúde mental cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental? Ô, Du, é sim, tá? Principalmente hoje, né, que a gente está, né, em confinamento, a gente começa a sentir, né, a pressão que é, né, a gente não poder sair de casa, a quantidade de informações que a gente recebe, né, isso gera um estresse na gente e a própria doença em si, né, todo mundo tem o medo de pegar a doença, né? Então, a partir do momento que você começa a somatizar, né, coisas na sua cabeça, né, isso se reflete no corpo, né? E como que a gente vai conseguir, né, liberar todas essas toxinas, né, que a gente acumula no corpo em função desse estresse que a mente traz, né? Quando a gente está estressado, né, o nosso corpo ele produz endorfina. A endorfina, né, é um hormônio que é o hormônio do alerta, né, que deixa você em estado de alerta, né? E essa endorfina, né, ela te leva a uma situação que hoje a gente conhece aí, né, como a síndrome da ansiedade, né, é, as depressões da vida. Então, muito tempo com esse hormônio no corpo, a gente começa a entrar para alguns quadros clínicos mentais, né? E uma das recomendações médicas para a liberação de endorfina é exatamente a atividade física, né? Então, a prática de atividade física em algumas intensidades, né, podem levar a gente a realmente liberar essa endorfina. E o engraçado é que a liberação dessa endorfina, ela gera um determinado prazer que ela é capaz de viciar.
né? Então, ela é É, realmente... Por isso que você vê muita gente aí viciada em atividade física. É exatamente por conta dessa liberação da endorfina, né? Então, esse hormônio, né, ele que é realmente muito nocivo aí, se não for liberado em suas quantidades aí diárias, né? Não só através da atividade física, né? Uma boa gargalhada, né? A reunião com os amigos que a gente não está podendo ter para dar uma boa gargalhada, libera endorfina, né? Então, uma massagem, né? Hoje o contato físico também está restrito, né? Então é difícil você receber uma massagem, mas uma massagem, né, te libera endorfina e a própria atividade física, né? Então, sem falar que é um momento também que você está envolvido numa prática, né, que te leva a esquecer diversas outras coisas, né? A partir do momento que você está se esforçando para fazer alguma coisa ali, você está tirando aquele peso negativo de pensamento, né? Aquele fluxo de pensamento negativo. Então, a atividade física, em diversos âmbitos ali, ela dá uma contribuída, né, para a gente diminuir aí realmente esses níveis de endorfina no corpo. Então, essa é a principal questão em que a atividade física, né, vai ajudar a nossa mente, né, aí nesse processo. Sem falar que existem melhoras, né, que a gente correlaciona ao condicionamento físico, né, que nos proporcionam um peso menor durante o seu dia. Uma pessoa, quando ela está treinada, né, ela tem menos dificuldades, né, para executar as tarefas diárias, né? Então, isso ajuda você a passar o seu dia numa condição mais amena, mais sadia. Sem falar que, após uma prática de atividade física, né, geralmente o que você tem vontade é de comer coisas saudáveis e não junk food, né, como fala, aquelas comidas pesadas, né? Então, pô, essa, legal. a somatória disso aí, né, te dá um resultado que é mais positivo, né, para você passar esse momento que a gente está aí vivenciando hoje, né? Sim. Ô, Lucas, nossa, muito feliz em te ouvir, porque, para além do caráter de utilidade pública dessa live, você pode ter certeza, eu estou aqui com o meu bloquinho, anotando tudo, porque é importante, né? Acho que todos nós, assim, nenhum de nós está imune a esse processo, e essas informações, esse nível de conhecimento tão aprofundado e trazido de forma simplificada, como você está fazendo aqui agora, tá me trazendo assim vários pensamentos de como é possível aqui mesmo da minha casa eu mudar, né, alguns hábitos e pensando, né, nessa evolução, assim, pensando na evolução mental, corporal, Edu, que está para além atividade, da vaidade, né? E você falar que a endorfina é viciante, cara, pode ser viciante, que as liberação pessoas podem dela. ficar viciadas, a liberação da endorfina em atividade física, eu fico muito curioso em pesquisar mais. E além A disso, subida, a Lucas, subida de escada aí da sua casa, ó, a subida de escada da sua casa aí já serve como atividade física. a escada aqui você conhece, né? Essa aqui é puxada mesmo, né, cara? Pode deixar. Mas, pois é, falando nisso, Lucas, eu gostaria que você falasse, por exemplo, das possibilidades de atividades físicas feitas por exemplo, pessoas que têm limitação motora. Ainda assim é possível, nesse contexto, as pessoas praticarem algum tipo de atividade, né? Obviamente, a gente sabe que dependendo da circunstância, a pessoa precisa de passar por um médico, ter a recomendação e tudo mais, mas ainda assim é possível todo tipo de pessoa que tenha redução motora ou não praticar algum tipo de atividade. É certo isso? Com certeza. O Du, o simples movimento do corpo, né, para uma pessoa pode significar uma atividade física, tá? Então, a pessoa que tem pouca mobilidade diária, se ela começa e faz 20 minutos levantando os braços, único e simplesmente levantando os braços, já é uma atividade.
ela já aumenta o nível de consumo de oxigênio dela ali, o que a gente determina como atividade física, tá? Então, vai depender muito do nível de atividade motora que aquela pessoa se encontra, né? Então, assim, para uma pessoa sedentária, simplesmente o fato de ela ficar ali 5 minutos levantando e sentando da cadeira já é uma atividade física. E ela encostar numa posição sentada e encostar na parede, ela já está fazendo um trabalho de força de perna, tá? Ela ficar numa posição estática, algumas posições estáticas, já é considerado uma atividade física. Então, assim, isso vai depender muito do nível que aquela pessoa se encontra ali com relação à atividade física, né? A ideia é que mais para frente aqui na live, né, a gente traga Sim. alguns exemplos, né, de exercício físico que podem ajudar as pessoas que estão em casa, né? Então, assim, dá para a gente fazer uma variação deles aí, do mais difícil para o mais fácil, para as pessoas começarem a se encaixar e as pessoas perceberem que para fazer atividade física, basta a pessoa colocar na cabeça que ela quer fazer atividade física. Hoje, existem diversos sites que vão te dar. Você bota lá atividade física, por exemplo, vamos falar aí de um cadeirante. Atividade física para um cadeirante. Você digitar lá no Google hoje, você vai encontrar, né, algum site renomado aí com um profissional de educação física falando sobre uma atividade física para um cadeirante. Um cego, né, uma pessoa que não enxerga, né? Então essa pessoa também pode praticar uma atividade física. Enfim, atividade física é para todo mundo, tá? Lógico que cada um vai ter, né, o seu encaixe adequado aí para a atividade física, mas todo mundo pode praticar uma atividade física e no nível que ela considerar ou que ela investigar que é adequado para ela. Ah, massa. Lucas, nesse contexto de isolamento social, para quem tem acesso a esse, que deveria ser um direito universal, mas a gente sabe que é um privilégio ainda para uma pequena parte da população, pela questão de precarização, né, dos acessos aos recursos econômicos. Mas para quem está trabalhando muito em casa e está exposto a uma situação de um fluxo intenso de informação negativa, está exposto, às vezes, a demandas que exigem muito da capacidade mental, isso também gera estresse, a gente sabe. E, nesse contexto, as atividades físicas trazem quais benefícios você elencaria, assim, de uma forma objetiva para a galera sacar? Além da redução do estresse, você já falou algumas coisas, na verdade, né? Redução do estresse, melhora na qualidade do sono, o que mais, assim, você poderia dizer que a atividade física vem como um redutor de danos, né, trazendo mais qualidade de vida. Exato, Rodo. Isso é sempre bom estar reforçando, né? Apesar de a gente já ter falado aqui, realmente uma atividade física ela vai trazer adaptações do seu corpo, né? Para que o seu esforço diário para executar suas tarefas eles fiquem mais fáceis, tá? Então você vai ter um avanço no ganho de força, você vai ter um avanço no postural, né? Mas como o nosso dia de trabalho. Opa, travou. Lucas, travou um pouco o seu vídeo. Você está me ouvindo tranquilo? Eu também não estou te ouvindo. Eu também não te ouço. Você me ouve? Pode ser alguma questão técnica do próprio Instagram, porque geralmente esse horário tem um pico, né, de lives. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Pessoal, vocês aí de casa estão ouvindo a gente bem? Vamos ver se o pessoal está ouvindo. Não, não te ouço. A Adri tá falando aqui nos comentários. Estão ouvindo só eu, Lucas. Será que é o volume do seu telefone? Senão a gente pode tentar reiniciar.
A Claudinha, ó, a sogrinha tá na área. Minha mãe também. Ô, Lucas, então eu vou. Isso aí, pessoal. Não sai não, nós vamos retomar aqui. Que massa a participação, tá geral aí, hein? Vai mandando as perguntas aí nos comentários, galera. Opa, mandei convite. Mandei o convite errado aqui, gente. Mandei convite para Fatine aqui, ó. Tô chamando de novo. Paulo de volta. Opa! E aí? Tá me Agora eu ouvindo, tô irmão? ouvindo, agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Vamos ver, pessoal. Dri, Fatine, mãe, sogra, amigos, Nayara, boa noite. Estão ouvindo a gente? Eu e o Lucas agora, perfeitamente? Voltou? Voltou, voltou. Tô Voltou? vendo que o Vamos ver João tá aqui. aqui, o Marquinhos, Felipe, um alô a galera aí, ó, que tá aqui presente, marcando presença. Geral, isso aí. Tá geral aí ouvindo a gente. Sinal que é um tema relevante, né, Lucas? Se tem Com audiência, certeza, a galera está com certeza. preocupada em como dar essa manutenção aí, pensando na qualidade de vida, né, Lucas? Mas a Isso. gente falava, você falava dos impactos, né, os benefícios da atividade física para a saúde mental. Você estava elencando alguns pontos, assim. Você chegou a falar sobre a redução do estresse, sobre a melhora na qualidade do sono. Você falou sobre a produção, o controle também, né, assim, da Corta produção e açúcar. eliminação da endorfina, sobre o equilíbrio desse hormônio, né? Isso. Você falava um pouco sobre isso. E não sei se você quer concluir o raciocínio nesse ponto. A Quero, gente... quero, Sim. quero sim. Eu estava falando, inclusive, que é importante, né, a gente fazer as micropausas durante o período de trabalho para a gente dar os restarts, né? A gente cortar aquele fluxo de raciocínio e voltar, oxigenar o cérebro para voltar, né, com o raciocínio no mesmo nível que você estava quando começou, né? Hum, E uma questão importante da atividade física, Du, é que a atividade física, os benefícios dela vêm com a persistência. Então, ela tem que ser recorrente. Então, não adianta você praticar hoje, daqui a 15 dias você faz de novo, porque o seu ganho ele é cumulativo na persistência. Então, ah, é indicado que a gente faça ali uns 20 a 30 minutos diários ali de atividade física para a gente ter algumas adaptações que são adaptações cardiológicas, né, respiratórias, ajuste de hipertensão, porque assim a gente consegue controlar com atividade física recorrente, né, a nossa pressão arterial ela tende a se normalizar. Quem tem uma pressão elevada ou até mesmo quem tem uma pressão mais baixa, ela tende a se normalizar, né? A nossa função cardíaca, né? A gente trabalha o músculo cardíaco para um esforço, então a gente tem uma função cardíaca melhorada. Enfermidades como a diabetes, por exemplo, o nosso controle de açúcar ele fica melhor, né? Com isso, o nosso sono ele melhora, e o sono é um outro componente, né? Para essa questão mental, para o estresse, para você combater o estresse, um período de sono aí é importante. E aí voltando para a nossa situação, né? Essa nossa reclusão, né? Esse nosso distanciamento social. Das recomendações da Organização Mundial de Saúde é exatamente a gente deixar o nosso sistema imunológico, né, fortalecido, né? uhum. Então, a atividade física, com todos esses benefícios que eu trouxe para você, né, ela traz para a nossa vida, né, um reforço para o sistema imunológico. E essa noite de sono é um complemento disso aí. Então, se você dorme bem, pratica atividade física e come alimentos de verdade, como a gente chama, né? Menos farinha, menos açúcar e mais vegetais, né? A sua proteína da forma que você consumir ali.
né? E tudo isso vai somatizando para a gente ter, né, uma melhora aí do nosso sistema imunológico. E por que que nosso sistema isso é interessante, porque as pessoas falam tanto, né? Melhorar o sistema imunológico, melhora. Por que que é importante melhorar o sistema imunológico? Porque você fica mais resistente, né? Para que qualquer doença, ela atacando o seu organismo, você tem mais resistência a ela, né? E a atividade física, inclusive, né? No caso de alguém contrair, né, o Covid-19, né, uma prática de atividade física recorrente, né, que essa pessoa tenha, ela vai fortalecer toda a parte cardiopulmonar dessa pessoa. E a Covid-19, por ser uma enfermidade respiratória, né, você vai estar com a musculatura ali para uma recuperação, a musculatura vai estar mais fortalecida, né? Você vai estar com uma cadência respiratória melhor, uma frequência cardíaca mais adequada para que você recupere melhor dessa enfermidade. Então, você entra na enfermidade com um sistema imunológico mais alto e para sair da enfermidade você tem um corpo melhor adaptado para se recuperar. Então, só soma para que você tenha uma passagem melhor no caso de você contrair, né, a enfermidade. Então tem um caráter preventivo também, né, Lucas? Se eu estou compreendendo Totalmente, bem, né? totalmente. A Exatamente. prática A atividade recorrente. física, ela é mais preventiva, inclusive, do que remediável, né? Sim, compreendi. Ótima dica também. É, nessa perspectiva, Lucas, eu fico pensando como, a partir das políticas públicas no Brasil, há pouco incentivo ainda a programas e ações que tenham fomento do, do poder público, né, para que essas práticas sejam concatenadas como ações de prevenção à saúde, pensadas de forma intersetorial ou de forma transversal. Eu, particularmente, conheço pouquíssimas ações ou iniciativas que tenham esse fomento. Mas antes da gente entrar nesse ponto estrito da questão das políticas públicas, eu queria que você dissesse para a galera, assim, desmistificasse, inclusive para a galera, inclusive eu, que eu estou aqui, eu sou um quase ex-sedentário, viu, Lucas? Você, enquanto educador físico, vai ficar com orgulho de mim. Eu iniciei uma atividade física, como é que foi interrompida pelo Covid. Eu estava fazendo natação 3 vezes por semana e estava, de fato, viciado é uma palavra muito forte, viu, Lucas? Mas eu estava gostando bastante. Eu estava muito orgulhoso de você, viu, Du? Você praticando É, natação, todo ativo aí. Fora a pois é, escadaria da sua casa, viu? Vou pegar no pé da sua escadaria. essa escada, né? Pode deixar. Mas e aí, Lucas? Queria que você falasse para a galera alguns passos, porque a partir da minha experiência eu percebi que foi difícil iniciar uma atividade física até que eu comecei a perceber, de fato, alguns efeitos no meu corpo que me condicionaram. Nada muito grave, mas, né, algumas dores, algumas indisposições, e que eu decidi, de fato, ingressar e escolher uma atividade física. E aí eu queria que você dissesse, Lucas, para a galera, de fato, como iniciar uma atividade física, assim, sabe? Quais um passo a passo, não sei como começar uma atividade, como escolher. Se você pudesse elencar, talvez, sei lá, 5 passos, 4 passos, você conseguiria dizer aí para a galera ver que não é tão difícil quanto as pessoas dizem, né? Há um estigma muito grande. Não, com certeza. Essa sua colocação, Du, é muito interessante porque somos indivíduos, né? Então, cada um tem uma peculiaridade, tem uma forma de se motivar, né? Tem uma forma de entender as coisas, de internalizar as coisas, né? De reagir às coisas, né? E respeitando essa individualidade, é que eu digo que dos principais motores, né, para você se colocar em movimento, né, é o esporte, né? Então, você achar alguma coisa que você goste de praticar, isso é fundamental, tá? Por mais que você não pratique,
se você começa a assistir, aquilo ali já vai começar a mexer com você para que você se coloque em movimento, tá? Dada a nossa condição hoje, né, ninguém vai sair daqui agora e vai praticar um futebol ali porque gosta muito de futebol, né? Sim. Dada a nossa situação de hoje, cabe a gente pensar em tudo que a gente falou aqui e os benefícios que a gente vai ganhar com a prática da atividade física, que é uma forma de se motivar, né? Daqui a pouco eu vou passar alguns exercíciozinhos aqui que são básicos e que dão uma certa trazem uma certa animação para a gente entrar numa prática de atividade física. E como eu te falei, é meio que viciante, né? Quando você começa a praticar e como você mesmo pode falar aí, e você começa a ver os resultados disso, né? Você começa a se estimular e querer melhorar naquilo, né? E esse é o grande segredo, porque o esporte naturalmente traz isso, né? E o exercício físico, quando você entende ele, começa a perceber o seu corpo e de que forma que ele está respondendo a esse exercício físico e como você pode melhorar nesse exercício, isso gera um organograma ali na sua cabeça que faz com que você vá dando os passos corretos e os avanços necessários, né, para que você entre de vez para a atividade física, né? Então, uma dica que eu dou é se desafiar, né? Falar assim, eu vou me desafiar, né, a fazer 5 flexões hoje. Eu vou me desafiar a fazer 10 minutos de prancha estática. Eu vou me desafiar a ficar 30 segundos numa posição estática de semi-agachamento, tá? Então, assim, os desafios que você coloca para você mesmo é interessante. Ou até mesmo seu irmão, né? O seu pai, a sua mãe, alguém que esteja em casa junto com você no confinamento, pode ser um veículo ali para que você comece a desafiar também, um desafiando o outro, um tentando quebrar o recorde do outro. Essas dinâmicas de gamificação, né, que hoje está tão em voga, tão na moda, né? Sim. Isso a gente pode fazer em casa também, né? Ou com você mesmo, ou com o seu ente querido que está em casa, né? Então, eu acho que existem diversas formas, mas acho que o estalo é exatamente entender qual o benefício que você vai ter com isso. Então, você não tendo esse estalo e não percebendo, né, é difícil realmente começar e você tem que quebrar esse gelo. E aí cada um vai entender melhor de que forma que quebra esse gelo para começar a atividade física, né? De que forma que se desafia mais, tá? Boto fé, Lucas. Nossa, ótimas dicas e dicas simples, né? E perceber que geral, antes, né, desse contexto de crise, as dinâmicas sociais das famílias eram outras. As pessoas pouco se viam, as pessoas às vezes não se viam morando na mesma casa, né, pelo fluxo de trabalho, sai muito cedo, chega muito tarde, trabalha, estuda, tem pouco tempo para dedicar a essas atividades de autocuidado do corpo e da mente. Hoje, muitas dessas famílias estão convivendo de uma forma que talvez nunca tenham convivido, que é estar o dia inteiro em casa, e talvez, né, essa sua sugestão seja uma grande solução, né, mesmo, assim, a dinâmica dos desafios, né, da gamificação, de É desafios um mecanismo saudáveis. de interação, né? É um Como? mecanismo de interação ali, né? Sim, de interação, e que acaba também, né, Lucas, trazendo outros resultados do ponto de vista da coletividade, como, por exemplo, o fortalecimento de vínculos, né, entre os parentes, né, que vivem na mesma casa e às vezes pouco se relacionam por essa dinâmica de superprodução que a gente está exposto no trabalho, enfim, de produtividade, né, sempre ter, que nos exige muito, assim, e não é o ideal. Lucas, e nessa perspectiva, você falou de esporte, lazer, essas atividades que são simples e são possíveis de serem realizadas a partir apenas do nosso próprio corpo. Tem uma questão também que é a questão do espaço, Lucas. Geralmente essas atividades são recomendadas ou as pessoas estão habituadas a realizarem ao ar livre, em praças,
esses esportes coletivos como futebol, vôlei, basquete, também são, né, praticados em ambientes adequados, como as quadras, obviamente, mas pensar também que praticar uma atividade física, um exercício laboral, que seja de forma individualizada, sozinho, devido às recomendações da OMS, inclusive do distanciamento, né, social por questão de segurança, é possível, Lucas, realizar atividades físicas simples, de forma individualizada, eu comigo mesmo, no meu quarto, ou na sala da minha casa, ou num ambiente menor ainda, saber também, né? É importante a gente lembrar que a questão domiciliar no Brasil, sobretudo nas periferias, existe um adensamento familiar, né? Que são domicílios pequenos com um número grande, um número alto de moradores, né? Então, os cômodos são super divididos, super habitados, hiperhabitados, perdão. Então, pensar nisso. É possível a gente, ainda assim, desenvolver essas atividades, como você vai sugerir daqui a pouquinho, mas em ambientes pequenos? Sim, sim, totalmente factível, tá? Bom, lógico, né, que o desconforto da limitação de espaço existe. Porém, quando você sabe que é viável, né, de você praticar uma atividade ali, eu acho que mobiliza a fazer. Né? Lógico que assim a grande indicação é que você, né, procure a orientação de um profissional de educação física, né, para entender melhor. E eu acho que os profissionais hoje em dia, né, fica aí até o meu Instagram, se alguém quiser mandar alguma mensagem depois, né, para eu ajudar, mas cabe realmente à pessoa, né, usar de bom senso, né, usar das suas limitações, ou entender as suas limitações, né, e buscar uma execução correta, tá? Para também não incorrer aí em algum acidente. Porém, hoje, principalmente por causa da situação que a gente está, esse festival de lives que a gente está encontrando aí, tinha até um amigo meu que estava até aqui assistindo aqui a gente, não sei se ele ainda está aí, que é o Marcos Soares. Se ele estiver aí, vocês podem seguir ele, porque ele está com um hábito, ou ele está com uma sequência de aulas que ele está dando, está ministrando, né, todos os dias, onde ele faz 20 minutos de atividade dentro do. E ele ministra essa aula dentro do apartamento dele. Né? Então, ele pega um espacinho no apartamento dele, faz e a galera vai lá. A última vez que eu entrei, tinha quase 200 pessoas fazendo atividade ao mesmo tempo com ele. E assim como ele, tem diversas outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? Criando suas lives, né? E ajudando o próximo através dessa ferramenta aqui. Né? Então, eu acho que, assim, mais uma vez, cabe a cada um entender como é que se motiva e de que forma que vai começar essa atividade física. Eu vou demonstrar aqui que num espaço, né, reduzido a gente realmente consegue fazer alguma coisa, né, e se beneficiar da atividade física nesse momento que a gente está. Né? Bota fé, Lucas, que massa. Então, se recomenda ter prudência, cuidado, mas não deixar de fazer, não deixar de iniciar, né, de forma alguma. Eu acho que agora, então, Lucas, se você pudesse, eu acho que seria genial, de fato, você demonstrar para a gente, então, não sei, uns 2, 3 exercícios possíveis de se praticar em casa. E dependendo do exercício, eu acho que eu vou até tentar fazer aqui. Já levantei, viu? Já levantei. Já levantou, Lucas. E aí, se eu puder dar essa ideia, né, exemplificar, e é bom que a gente sai, né, de um campo do abstrato e as pessoas de fato vão ver que é um rolê possível, não é um bicho de 7 cabeças e o corpo se adapta, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Deixa eu botar acho que no chão aqui para ficar melhor, para as pessoas entenderem. Tá todo mundo me vendo aí? Tá vendo aí, pessoal?
Eu tô vendo de boa. Então, gente, eu vou mexendo um pouquinho na câmera aqui para ajustar as posições que eu vou fazer, tá? Então, eu vou começar aqui pelo solo, né? Porque exercícios para a parede abdominal, eles são de suma importância, né? Para a nossa posição ereta. Quanto mais tempo a gente fica dentro de casa, menos a gente utiliza, né, o nosso corpo para as movimentações que a gente faz no andar, no subir, né, um degrau, no subir num ônibus, né, ou pular de cima de algum lugar. Então, o nosso corpo, como ele foi feito para o movimento, a ideia é que a gente traga esse movimento de alguma forma, independente da condição que a gente esteja, né? Então, vocês estão vendo aqui que o espaço que eu tenho aqui, ó, é muito pequeno. Eu pego aqui um Sim. espaço pequeno, onde eu consigo fazer para a parede abdominal uma prancha abdominal. A gente vai colocar o cotovelo e a ponta do pé lá atrás. Estender o corpo e tentar manter essa posição aí. Você vai contando e tenta manter até 30 segundos, né? Hum, Fez 30 segundos dessa posição, você vai descansar. Você tenta fazer 3 vezes essa prancha abdominal, como chama. Tá? sim. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui, que é para vocês pegarem mais ou menos como é. Pôs o cotovelo no chão, o pé lá atrás, o corpo faz uma prancha. Ok? Uhum. Então, um exercício legal para abdominal. Não conseguiu ficar com o corpo todo estendido? Qual é a redução desse exercício para ficar mais fácil para quem não conseguiu? O mesmo cotovelo e deixa o joelho no chão. Em vez do pé, deixa o joelho. Então, essa pessoa vai fazer menos força. Ok? Para Ok. contrapor o abdominal, a gente tem toda a cadeia posterior. Tem os músculos das costas, que também ajudam a gente a ficar na posição de pé. Tá? E esses músculos, não sei se você já viu, Edu, um Ah, paraquedista quando ele salta de lá, antes de abrir o paraquedas, com a posição que ele fica. sim, aberto assim, né? Isso. Então, ó, lembra, deixa eu ficar aqui meio de lado para você ver o movimento do pé. Deitou, pôs a Ah, mão, o cotovelo na direção do ombro, só sobe o calcanhar lá, ó, e sobe o braço. Tenta manter também 20 a 30 segundos e faz rapaz. 3 vezes esse movimento, tá? Como que chama Então, esse? vamos chamar ele de paraquedista, Paraquedista. Boto fé. posição do paraquedista, tá? E aí a intensidade desse, ele vai ficar exatamente em cima do tempo que você vai fazer, né? Então, tenta ficar lá 30 segundos. Ah, mas 10 segundos cansei. Abaixa, respeita o seu corpo e faz 3 vezes de 10 segundos. Tá? Agora eu Entendi. vou mexer um pouquinho na câmera aqui, que eu vou te Sim, mostrar aqui um pedacinho de parede que a gente tem aqui, ó. Que você vai ver que dá para fazer exercício aqui também. sim. Então aqui, ó, nesse pedacinho de parede, o que é que a gente pode fazer? Exercício para a perna. Então a gente vai de costas para a parede, põe 90 graus no joelho e no quadril. E segura Sim. aqui. Então a gente vai ficar lá. Aqui vai ter gente, vai variar muito entre as pessoas. Né? Vai ter gente que 30 segundos vai estar morrendo nessa posição. E vai ter gente que vai passar de 1 minuto. E aí que vai o desafio. Vai se desafiando a ficar um pouquinho mais cada vez. Tá? Ficou muito Hum, fácil fazer isso aqui? Você pode parar na posição semelhante, sem encostar e posição de estátua aqui, sem encostar na parede. entendi. Joia? Exercício Beleza. de perna. Mais um para a panturrilha. A panturrilha é muito importante. A panturrilha, dentro da atividade física, a gente chama ela de segunda bomba cardíaca, de segundo coração. É Por quê? mesmo. Ela é responsável pelo nosso retorno venoso. Então, o nosso caminhar, por isso que é importante a gente andar. A panturrilha, ela bombeia muito, facilita muito a nossa circulação. Então, a gente vem, ó, da mesma forma, só apoia a mão na parede e sobe o calcanhar. Sobe o calcanhar. Joia? Esse aí é Beleza.
Ixi, acho que travou. Lucas, tá ouvindo? Falou da panturrilha, do calcanhar, o trem travou. Tá ouvindo, Lucas? Hum, você tá. Eu não tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Seu áudio parou. Não? Então, porra, galera, e aí, vocês estão gostando das dicas? Poxa, a partir de amanhã minha vida vai mudar. Espero que a de vocês também, hein, gente? Bora botar em prática esses exercícios que o Luca está sugerindo, são super práticos, super possíveis de fazer em casa. E aí a gente tá. Ó, oh, voltou. E aí, Lucas, tá Voltamos. ouvindo? Deu para Voltando pegar até o último? Deu. dá tempo sim. Nesse momento de break eu tava dando ideia na galera aqui que a partir de amanhã minha vida vai mudar, Lucas, porque são exercícios super possíveis de fazer em casa realmente, Isso, né? Mas isso. aqui, esse da panturrilha, antes de você fazer a última demonstração, cara, eu fiquei muito surpreso com essa informação de que a panturrilha é responsável por bombear esse rolê aí, cara. Que Exatamente. interessante, O nosso muito o interessante. coração bombeia o sangue para o corpo, né? E o nosso Sim. corpo, a nossa musculatura, ela é responsável por devolver esse sangue, né, para circular, para ele não trabalhar tanto. Então, a Uhum. panturrilha, ela tem um poder de ejeção de sangue, ou seja, de expulsar sangue muito grande. E como ela está lá Olha. embaixo, ela facilita muito o trabalho do coração para circular o sangue no seu corpo todo. Que interessante, cara. Muito agregador de verdade isso, viu, Lucas? Muito foda. Vamos lá, então, para o próximo, a última demonstração aí, porque amanhã eu quero ver essa galera toda que está assistindo aqui, Lucas, enviando stories e marcando você e eu, Vamos, mostrando que está fazendo esses exercícios, hein, irmão? Vai rolar. vamos movimentar essa rede, né, Edu? Com exercício Bora físico. movimentar. Gente, Total, esse total. aqui, ó, é a famosa flexão de braço. Então, põe o braço mais ou menos um pouco mais largo que o ombro, estica o braço, a perna lá atrás, ó. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Tem gente que não vai conseguir. O que é que faz? A mesma coisa do outro. Encostou o joelho no chão, só desce o tronco. Desce, sobe. Chão. Sim. Ah, tá muito fácil. Sobe o joelho. Desce, desce. Ok? Ok. Flexão de braço no chão. Joia? Muito foda, Lucas. E é isso, exercícios. Aí a pessoa fala, ah, mas eu só vou fazer exercício de força. Dá pra gente fazer também uma coisa que é bem simples e que todo mundo sabe fazer. Lembra no jardim de infância que a gente fazia o marcha soldado? Sim. Exercício aeróbico. Ah, tá muito fácil? Acelera um pouquinho. Tá muito fácil? Acelera mais. E vai dividindo o tempo, tá? Então sempre vai calculando aí. 3 vezes de 20 segundos. 3 vezes de 30 segundos, tá? No ritmo que ficar bom para você. Joia? Ok, ok. Perfeito, irmão. Anotei tudo aqui e a partir de amanhã eu vou ver o que eu dou conta de fazer. Ô, Lucas, tem uma galera que está assistindo aqui a gente e mandou algumas perguntas, fizeram alguns comentários, e aí eu vou compartilhar aqui com você, né? A Adriane Assis pergunta, né? Para quem nunca treinou em casa e sozinho, você indica algum aplicativo gratuito para ajudar? Aplicativo ou site? E também ela pergunta se esses exercícios de 15 minutos funcionam, né? Bom, você já respondeu essa no início, né? 20 minutos diários ajuda bastante. E aplicativo você indica alguma coisa? Então, o que eu tenho, eu vou até colocar disponível alguns amigos meus que estão fazendo essas lives que são gratuitas. Porque Ah, que ótimo. os aplicativos, né, tem alguns que dão, mas dão um número reduzido de exercícios que é para te fisgar, né, mas sem grandes Uhum. orientações. E esses profissionais que estão fazendo as lives, eles têm o maior cuidado
para que você acompanhe ele, aí fica dando toques para você prestar atenção nas posições, nas formas de fazer, entendeu? E Sim, assim, lembrando para entendi. todo mundo, a recorrência da atividade física ela é muito importante. Pode ser que você não faça todo dia, mas se você fizer 2, 3 vezes na semana, já é alguma coisa, tá? Então, assim, o Tá, importante é beleza. você não deixar, não deixa, não é. O importante é você fazer mais de 2 vezes na semana, de 2 a mais vezes na semana, porque aí a gente tem um ciclo que ele se beneficia da recorrência da atividade física. Beleza. Bom, a gente tem mais 8 minutinhos aqui de live. E aí tem mais vários outros comentários. Infelizmente não vai dar para ler todos, mas é importante destacar que o Lucas, né, vai repassar, recomendar esses links, né, esses perfis de quem está fazendo, oferecendo essas atividades diárias. E após a live, no mais tardar até amanhã, eu vou deixar aqui nos stories para vocês conhecerem essas pessoas que estão sendo recomendadas por um especialista, né? É importante destacar aqui também a prática de atividade física, né, envolve diretamente, né, a saúde da pessoa e fazer sempre com essa recomendação de um especialista, assim como o Lucas, que é um homem super qualificado em tudo isso que ele está falando aqui, O né? Du, um outro ponto, Sim. então, uma outra coisa também, as academias, né? A Baritec, pelo menos eu sei, e a The Beach. Eu sei que eles estão dentro do YouTube colocando vídeos. Você se inscreve lá e faz os vídeos, acompanha com eles. São profissionais altamente qualificados e que durante esse período aí de reclusão, eles estão fazendo isso gratuitamente. Então pode entrar no site Sim. da Bodytech lá, que deve ter alguma comunicação falando, e na The Beach, que é uma Tá. academia aqui em Nova Lima também. Ah, legal. Vou deixar esses links após. Tem outros comentários aqui. A Adri diz que é viciada em exercícios, porém não gosta de treinar sem ter alguém orientando. A Mari diz que o sonho dela é viciar em atividade física. O povo gostou desse vício aí que você sugeriu, hein? Endorfina, galera. Fatine disse que é tudo para mim. A Shirlene Silva, mais conhecida como a mãe do Dupente, falou que faz jump dentro do quarto. 600 pulos. Olha minha mãe dando exemplo aqui, Lucas, de qualidade Exemplo, de viu? vida. Minha mãe que faz jump dentro do quarto, eu tô chocado. É isso, a Claudinha Angélica falou que tá amando a live. Que bom, gente, é isso. É a Claudinha, minha sogrinha do coração. Ô, Lucas, a gente tem poucos minutinhos para encerrar. E além de você recomendar esses perfis, falar das academias, que a gente vai deixar listado aqui para as pessoas como recomendação de utilidade pública, para poder praticar em casa, do ponto de vista das políticas públicas, né, a Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi implantada em 2006, também traz algumas recomendações que foram atualizadas em 2014, do ponto de vista de associar as atividades, né, de lazer, cultura, esporte, diretamente à saúde. Você tem conhecimento, né, aqui em Belo Horizonte, ou até de alguma política nacional, que você recomende, que você, na verdade, faça uma análise que possa ser ou deva ser redirecionada nesse contexto assim do coronavírus, né, de isolamento social, entendendo que as praças estão isoladas, as academias estão fechadas, muitos dos serviços de saúde, os equipamentos públicos também têm restrição de Pois é, acesso. Edu. É, As políticas públicas para a atividade física, né, elas estão muito direcionadas às áreas públicas, né? E aí, nesse uhum, momento, a gente encontra um limitante por causa da nossa condição, né? Mas, assim, eu procurei mostrar a vocês que o esporte é um grande motor para isso, porque a grande política pública, né, de incentivo à atividade física é o incentivo ao esporte, né? Então, a gente tem diversas campanhas de incentivo ao esporte, né, de incentivo à atividade física como política pública aí, mas essas políticas elas estão sempre voltadas à utilização das áreas públicas,
né? Então, Ah, sim. isso traz uma limitação para o que a gente tem hoje, né, de condição. Então, não é recomendado, vamos dizer assim, a gente sair de casa para praticar atividade física, né? Haja vista que uma vez que você sai e fala assim, só eu, né? O outro se sente no direito de sair e aí a gente tem um efeito em cadeia que não é positivo, né? Para a gente cuidar do próximo, né? Sim. Então, eu acho que, com certeza, começando dentro de casa e a partir do momento que alguns aqui vão se viciar na atividade física, né? A partir do momento que essa nossa condição acabar, né, com certeza procurar sobre as políticas públicas e onde que isso está sendo, né, utilizado é uma grande motivação para você continuar, né, a sua prática, né, porque eu sei que Que existem ótimo. aí professores, né, municipais, estaduais, que fazem grandes trabalhos aí de mobilização de pessoas. Inclusive iniciativas, né, individuais que são voluntários mesmo, que saem para a rua e em alguns lugares dão aula de dança, né, dão aula de algo mais específico, né, de um exercício para você praticar uma corrida. Eu sei, né, inclusive eu vi até na propaganda outro dia aí alguns incentivadores, né, da dança, como eu esqueci o nome do prêmio. Tem um prêmio que acho que o município dá, né, para essas pessoas que têm essas iniciativas. Mas assim, Sim. a partir do momento que você internaliza que você precisa de uma atividade física, tudo se abre, sabe? Então você vai encontrando o seu caminho, vai encontrando as coisas, né, que te fazem se mexer, que te fazem se mobilizar. E isso é que é o Que gostoso da ótimo. atividade física. Que ótimo, irmão. Olha, muito obrigado. Pensar nesse ponto de vista da política pública, né? Pensar também que esse contexto explicita as grandes limitações, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um programa da prefeitura que são as academias a céu aberto, né? Que aqui é fomentado com dinheiro público e tal. Talvez esse contexto nos exija, Lucas, né? Pensar em como redirecionar os investimentos nessas políticas públicas, que são, assim como você, que é especialista, acabou de dizer, direcionados majoritariamente, né, para atividades a céu aberto, atividades coletivizadas, né, onde exige aglomeração de pessoas, o que está vedado, né, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, seja pensar, né, os legisladores, os responsáveis, os chefes do executivo municipal, estadual e federal, pensar como redirecionar esses recursos para que as pessoas tenham acesso a programas que incentivem, né, essa prática de atividade física dentro das próprias residências ou em espaços individualizados, né? Essa é uma lacuna gigantesca, né? E pensar como alguns indicadores que você traz de que problemas cardiovasculares, problemas relacionados à própria saúde mental, né, da população brasileira, que inclusive alguns chegam a culminar no aumento dos índices de suicídio, por exemplo, tem uma correlação direta e podem ser prevenidos a partir dessas práticas, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter trocado essa ideia com você. A gente agora tem 30 segundinhos finais dessa live e eu fico à disposição, viu, Lucas, para a gente seguir nessa troca de ideias, como a gente já estabeleceu há um Defender tempo. minha permanência aqui, né? Defender minha permanência. Agora é o 30 momento. segundos. Você tem 10 segundos para defender sua permanência aí nesse corre. Meu irmão, brigadão. Salve aí todo mundo que participou. Obrigado, Tchauzinho. Duba. Dá um Obrigado, sorriso que galera. vai Valeu a encerrar. audiência aí.